Vamos começar agora a nossa live pelo Sejus, o nosso TikTok no TikTok, trazendo esse tema extremamente importante para todos nós, especialmente se tratando da semana, ou melhor dizendo, do mês em que nós estamos, que é o mês da visibilidade trans. E é importantíssimo que a gente conheça e entenda bem. Temos conexão. Está vendo algum problema aqui de conexão? Vamos ver se está acontecendo aqui a transmissão, mas vamos lá. Bruno Almeida 8472, bem-vindo. Tem mais alguém que de repente vai entrar. No TikTok é mais complicado de a gente acompanhar todo mundo que entra. Eu 111 319, bem-vinda também. Muito bem-vinda aqui conosco para a gente começar. Tudo bem que geralmente a gente começa às 8, mas a gente começa já a falar um pouquinho aqui para a gente, em inglês a gente chama de warm-up, ou seja, a gente tem aqui a oportunidade de conversar com todo mundo sobre espiritismo e especificamente trazendo esse tema que é muito pouco falado, muito pouco comentado e extremamente necessário por questões de a gente estar lidando com uma comunidade extremamente discriminada, inclusive dentro das casas espíritas. Então é importante para a gente consolidar isso, e se Deus quiser, assim que a gente terminar, em algum momento, que afinal a primeira live foi feita, e só depois de muito tempo que eu consegui encontrar essa live, baixei e coloquei agora no YouTube. Então quem participou da primeira live pode depois conferir, quem mandou pergunta também, e dá para a gente poder se colocar bem à disposição sobre essas questões. Mas já começando, vamos tratar primeiramente desse tema. Eu fiz aqui um roteiro que fica aqui do meu lado, então de vez em quando vou olhar para o lado aqui, porque eu acredito que isso nos ajuda a manter um foco, manter um ritmo. E isso no geral, geralmente as lives, não sei, eu nunca assisti outras lives do TikTok, e a gente costuma fazer mais ou menos uma live séria, e é por isso que a gente quer abordar esse tema polêmico por um lado, mas extremamente necessário por outro, que a gente vai tratar aqui. Então, basicamente, antes de a gente começar a tratar desse tema como ele realmente é, com a devida atenção, com a devida preocupação, com o devido tratamento, é importante, primeiramente, a gente estabelecer uma diferença, que eu não sei se todo mundo domina, que é entre sexo e gênero. São duas palavras aí muito delicadas, muito polêmicas, e que, no geral, a gente tem muita dificuldade. Eu digo isso que eu também tive muito tempo essa dificuldade, e a gente tem um grupo agora dentro do Sejus chamado Sejus Diversidades, que é basicamente para tratar com questões da comunidade LGBTQIA+, de assuntos bem necessários para nosso devido esclarecimento, nossa devida posição. Então, sexo, basicamente, refere-se às características sexuais e pode ser identificado à nascença por médicos com base nas genitálias, independentemente da futura identidade de gênero da pessoa. Ou seja, aquilo que fisicamente é detectável seria sexo. Então, apesar de a gente ter outras conotações, isso é uma palavra meio tabu nas casas espíritas, aqui a gente tem a oportunidade de falar sobre isso com muito mais propriedade, com muito mais tranquilidade. E dentre as classificações, existem diversas classificações, já que a gente estava muito acostumado com masculino e feminino, nós também temos o diádico, o intersexo e altersexo. Eu já conheci o intersexo, que é o que nasce com os dois, mas, a bem da verdade, existem diversas outras classificações. Por isso que, inclusive, conversando com um ativista trans, Neo Paulino, ele fala muito em pessoas com pênis e pessoas com vagina. Só que há pessoas que nascem sem nenhum órgão. Então, esse é um outro ponto. Charles 2805, bem-vinda também aqui conosco. Gratidão por você estar aqui também. Então, esse tema é um tema bastante delicado, necessário, que a gente vai precisar falar também com muita tranquilidade. Então, sobre esse tema, a gente tem realmente essa dificuldade. Wesley dos Reis 1706, bem-vindo também. E aí, sobre esse tema, nós temos uma dificuldade que é como classificar o sexo da pessoa. E aí foi interessante que, pesquisando pela Wikipédia,
infelizmente eu sou muito pedeiro, se é que a gente pode falar assim, mas é uma daquelas que quando a gente vê que está bem embasada, já é bom a gente aproveitar que há informações bastante pertinentes. E existe a diferença entre os sexos, está basicamente no tamanho dos gametas, que é algo que realmente é complicado, porque assim, tem pessoas estéreis também, mas de qualquer forma, a princípio, o tamanho dos gametas é que diferenciaria o sexo de um do outro, ou os diversos sexos. Basicamente, o gameta feminino, o óvulo, que é gigante perto do espermatozoide, e o espermatozoide, que é bem pequeno, e aí definiríamos aí os dois sexos, além da questão da própria questão do tipo de gônadas, hormônios sexuais, a anatomia reprodutiva interna, tudo isso acaba servindo para diferenciar um ser do sexo masculino, um ser do sexo feminino, ou, se melhor dizendo, pessoas com pênis e pessoas com vaginas. E aí a gente vai tentando entender algo que também cada vez mais não está tão simples, porque a ciência vai evoluindo. E nesse ponto, Kardec, no item 55 de A Gênese, falou que tudo aquilo que a ciência trouxer além, o espiritismo também vai absorver. Então, cada vez mais a ciência está aprofundando, e é bem provável que daqui a alguns anos essa live mesmo já esteja defasada, porque aí já teremos outros conhecimentos e outras compreensões. E outra coisa que ele coloca aqui na Wikipédia é que o consenso entre os cientistas é de que todos os comportamentos são fenótipos, ou seja, complexas interações entre biologia e ambiente, e, portanto, a categorização inata adquirida é enganosa. Então, isso leva por terra um pouco aquelas afirmações. Vamos respeitar quem acredita, mas de qualquer forma, dentro do âmbito do espiritismo, a gente não coloca a Bíblia como um livro sagrado, mas um livro de estudo. Então, quando está lá Deus fez macho e fêmea, falávamos de fenótipo, falávamos até de certa forma disso. Mas essa afirmação, por exemplo, não toca na questão da identidade de gênero, não toca em outros pontos que a gente vai abordar aqui, porque naquela época não tinha nem como fazer isso. Temos a questão metafórica, que é uma abordagem pessoal minha, porém, Kardec, utilizando o conhecimento que ele tinha no século XIX, ele respeitou e tratou esses livros como livros que traziam verdades fundamentais, mas também diversos pontos. Ele foi crítico no sentido de dizer que muitas coisas eram metafóricas, ou seja, ali não havia uma base científica como aquela que ele já começou a trabalhar no século XIX. E é interessante ver que a palavra sexo, em alguns dicionários, já trazem essas questões modernas, diferenciando da ideia de gênero. Por exemplo, o sexo é notado como diferente no Oxford English Dictionary, onde ele diz que o sexo tende agora a referir-se às diferenças biológicas. No caso, a Organização Mundial de Saúde também afirma que sexo refere-se a características biológicas e fisiológicas que definem homens e mulheres, e que homem e mulher são categorias sexuais. Então, apesar de a gente utilizar pessoas com pênis, pessoas com vaginas, a Organização Mundial de Saúde ainda trata com uma visão biológica de que seria homem e que seria mulher, o que é discriminatório no sentido de tratar as pessoas intersexo para se encaixarem nessa binariedade. É algo que provavelmente no futuro, e esperamos que isso aconteça, também cairá por terra. Por fim, o dicionário Unesp, na Universidade do Estado de São Paulo, do português contemporâneo, define sexo como conjunto de caracteres estruturais e funcionais, segundo um ser vivo, é classificado como macho ou fêmea. Eu vejo que tem pessoas também que procuram utilizar esse tema com esse termo, mas não necessariamente nós temos ali uma visão completamente determinada dessa forma. A gente tem outra visão que a gente pode colocar aqui. Estou vendo que a parede está meio torta, mas não tem problema. Estamos aqui, que afinal foi a melhor posição do celular que foi encontrada aqui para a gente conversar. Outro ponto que eles colocam nesses verbetes que eu pesquisei foi o seguinte: a palavra transgênero, ou não, em sentido de não conformidade de gênero, por não pertencer ao padrão diádico, dualístico ou binarizado, e cissexual, endossexo, ou seja, não intersexo ou perissexo. Olha só quanta palavra que a gente vai aprendendo quando a gente vai estudando.
tornando-a uma alternativa para denotar dissidência para com as classificações cisnormativas, que tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso, do sexo biológico e anatômico, constantemente socializado por gêneros identitários. Então a gente tem essas questões bastante delicadas para a gente entender de que forma que essas coisas acabaram ganhando ao longo dos séculos. Continuando aqui, do Renascimento ao século XVIII, houve uma inclinação prevalecente entre médicos no sentido de existência de um único sexo biológico. Em alguns discursos, essa visão persistiu até os séculos XVIII e XIX. Mesmo no auge, o modelo de um sexo foi apoiado entre europeus altamente qualificados, mas não se tem conhecimento de ter sido um ponto de vista popular ou totalmente acordado pelos médicos que tratam da população em geral. Até porque, vamos ser bem sinceros, existe também uma diferença hormonal que acaba influindo também na maneira de lidar com esse tema. E aí, continuando. Entrando agora na palavra gênero, falamos bastante sobre sexo, agora a gente entra na palavra gênero. É uma gama de características pertencentes e diferenciadas entre masculinidade, neutralidade, androginia e feminilidade. Então, nós temos 4 categorias de gênero que é estabelecida aqui pela Wikipédia. Continuando. Dependendo do contexto, essas características podem incluir o sexo biológico, ou seja, aquilo com que a pessoa nasce, ou seja, o órgão sexual, mas também pode ser que não esteja relacionado com isso. E aí eles colocam como as seguintes classificações: masculino, feminino ou uma variação intersexo, que é o novo nome, é o nome mais atual, que é mais apropriado para o antigo hermafrodita. E outras coisas que são envolvidas na questão de gênero são as estruturas sociais baseadas no sexo, o papel social do gênero e outros papéis sexuais, incluindo a identidade de gênero. Algumas culturas têm papéis específicos para gêneros que podem ser considerados distintos da categoria homens e mulheres, como o caso da Ira na Índia e no Paquistão. Existem diversos povos que lidam com isso de uma outra maneira. Então existem diversos gêneros também envolvidos, que muita gente chama de terceiro sexo, mas existe um outro povo que tem uma característica também bem diferente. Rebeca Pereira 155, bem-vinda! Então nós temos aí uma questão bastante necessária, que é entender de que forma que isso é bem colocado, e nem sempre é muito fácil de entender, que são essas abordagens de outros povos. Daí, por exemplo, na sigla LGBTQIA+, na atual que tem 13 letras, se não me engano, um pouco menos ou um pouco mais, existe um número 2, que inclui a característica de two spirits. Esse two spirits, significa 2 espíritos, é específica de uma tribo indígena estadunidense. Então, é um sexo, uma visão bem diferente daquilo com a qual a gente já estava acostumado. Jairo Siqueira 237, bem-vindo, fique à vontade também para comentar, para conversar conosco. E aí, o que acontece? Não sei se mais alguém entrou também, depois vamos ver, qualquer coisa se manifesta aqui, dando oi, e vamos falando melhor desses temas. Então, voltando aqui, o que a Wikipédia também fala sobre a palavra gênero. A definição em uso da Organização Mundial de Saúde para seu trabalho é que gênero refere-se aos papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente constituídos para que uma determinada sociedade considere apropriados para homens e mulheres, e que masculino e feminino são categorias de gênero. Então aí nós temos uma outra divisão bastante delicada, que é o uso da palavra homens e mulheres, voltados para o tema, e masculino e feminino, com essa questão de gênero. E aí a gente vai percebendo que as coisas são um pouco mais complexas. Existe a questão da biologia, que envolve a palavra sexo, e existe a questão psicológica e social, que envolvem 2 tipos de visão da palavra gênero. Porque existe a questão do papel social do gênero, ou seja, como a sociedade tradicionalmente organiza e coloca a pessoa que pertence a aquele determinado gênero, bem como outras pessoas que vêm com outras características. E isso causa realmente um impacto e a confusão natural, porque nós estamos ainda entendendo isso melhor.
Alt Ergo 90, bem-vindo. E aí a gente vai lá para uma definição estabelecida pela GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, ou seja, aliança gay e lésbicas contra a difamação, que estabeleceu que a distinção de sexo e gênero em sua recente Media Guide Reference, ou seja, referência de guia ou guia de referência para a mídia, para os meios, é que sexo é a classificação de pessoas como homem e mulher no nascimento com base em características corporais, como cromossomos, hormônios, órgãos reprodutivos internos e genitália. Então, englobaria todos esses temas e aí precisaríamos de exames para entender melhor sobre como nós estaríamos nessa classificação. E a identidade de gênero é o senso interno e pessoal de ser um homem ou uma mulher, ou um menino ou uma menina. Então, a questão de gênero acaba envolvendo uma questão bem interna. E entrando especificamente na identidade de gênero, a gente entende que gênero com alguém se identifica. E aí nós temos duas polêmicas. Primeiro, no geral, o que eu me identifico? Como homem, como mulher, ou não binário? Não está nenhum dos dois. E essa palavra não binário tem se tornado um pouco mais frequente, especialmente alguns artistas, como Demi Lovato, têm se assumido. Recentemente, Bárbara Paz também se assumiu, que ajuda a entender um pouco melhor de que tipo essas situações estão colocadas. Ou seja, existem essas duas binariedades, mas eu não me classifico por nenhuma delas. E aí? O que eu sou? Essa questão do que eu sou é que se torna um pouco mais complexo, porque a gente estava acostumado com binários, e a gente entende que o mundo não é binário, que na verdade somos universos internos. Continua aqui no artigo. No primeiro uso, acredita-se que a identidade de gênero se constitui como fixa e, como tal, não sofrendo variações independentemente do seu papel social de gênero que a pessoa apresente para ela. Então tem essa questão, que é a ideia de que a identidade de gênero é fixa. Esse é um ponto delicado. No segundo, acredita-se que a identidade de gênero possa ser afetada por uma variedade de estruturas sociais, incluindo etnicidade, trabalho, religião, ou a falta dela, e a própria família. Então, podemos ter várias coisas envolvidas, até porque esses estudos são muito recentes. Então, não temos como estabelecer tantas coisas como a gente imagina. É uma coisa que ainda está em construção. Então, a gente precisa ter essa ideia muito bem construída também, bastante tranquila com relação a isso. Aqui no artigo também fala das variantes na identidade de gênero e nos diz o seguinte. Isso quem diz é a Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma pesquisadora desse tema. A vivência discordante de um gênero que é cultural e social, com o que se esperaria. Sueli G.O. Cainé, bem-vinda. Muito bem-vinda aqui conosco. Então, o que ela disse? Que a vivência discordante de um gênero que é cultural, social, com o que se esperaria que de alguém de determinado sexo, que é biológico, não deve ser tratada como um transtorno, mas sim como uma questão de identidade, como acontece com travestis e pessoas transexuais que compõem o grupo transgênero. Então aqui a gente já tem essa questão de a gente entender melhor essa noção de identidade de gênero. Para ela ainda diz o seguinte, que as pessoas transexuais realmente sentem que seu corpo não está adequado à forma como pensam e se sentem, querem corrigir isso, adequando seu corpo à imagem de gênero que tem de si. Isso se pode dar de várias formas, desde o uso de roupas, passando por tratamentos hormonais e até procedimentos cirúrgicos, que daí é que a gente chama de cirurgia de redesignação sexual. Porém, transgêneros não necessariamente vão querer participar desse tipo de cirurgia, que essa é uma dos mitos que eu mesmo alimentei durante muito tempo. E aí entra um outro tema, que é a questão da palavra travesti. As travestis são as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se reconhecem como homem e mulher, entendendo como integrantes de um terceiro gênero, ou até mesmo se podemos considerar um não gênero. Então é uma outra forma de como a pessoa se sente para ela poder demonstrar o que realmente as coisas são.
E existe também a classificação das pessoas intersexo. Não é bem o tema da live, mas acho que é importante também falar. Que as pessoas intersexo são aquelas que desenvolvem naturalmente características sexuais que não se encaixam nas definições de sexo masculino ou feminino. A intersexuação se refere a um conjunto amplo de variações naturais de corpos tidos como masculinos e femininos, que engloba, conforme a denominação médica não atualizada, como hermafroditismo verdadeiro ou pseudo-hermafroditismo. Hoje sabemos que tais nomes são denominados de origem de animais não humanos. Então é por isso que não se usa mais o termo hermafrodita para pessoas intersexo. O grupo composto por pessoas intersexo tem se mobilizado cada vez mais em nível mundial para que a intersexuação não seja entendida como uma patologia, mas como uma variação. Porque pensemos bem, foi imposto para nós que natural é ser homem e ser mulher, que o macho tem um comportamento, que fêmea tem um outro comportamento. Quando nascem questões, inclusive, se pudermos pensar pessoas que nasceram com essas características, então a gente vê que há alguma coisa muito além daquilo que a gente costuma ver em princípio. E aí continua o texto. E para que não sejam submetidas após o parto a cirurgias ditas reparadoras, que as mutilam e moldam órgãos genitais que não necessariamente concordam com as suas identidades de gênero ou suas orientações sexuais. Um belo caso, para não dizer de uma maneira trágica, é o caso da Claudia Wonder, uma cantora já desencarnada, que passou por essa situação e ela não sabia que havia nascido intersexo. Mas quando se tornou adulta, ela mostrou-se que a identidade de gênero dela era diferente daquilo que foi construído com a cirurgia de redesignação sexual que a colocou num corpo masculino. Então, somente com o tempo é que é possível entender e até mesmo também aceitarmos se a pessoa decidir não se colocar nem no sexo masculino nem no sexo feminino. As pessoas têm o direito de serem como elas são, decidirem de que forma que elas gostam de se apresentar. De acordo com uma outra pesquisadora, continuando o texto, Miriam Pilar Rossi, os papéis de gênero podem ser percebidos como uma representação de personagens e que tudo é associado ao sexo biológico, fêmea ou macho, em determinada cultura e é considerado papel de gênero. Essa que é a grande confusão que foi construída ao longo de milênios. Continuando. Estes papéis mudam de uma cultura para outra e também sofrem modificações dentro de uma mesma cultura. Eu me lembro de uma vez, vocês podem corrigir se eu estiver errado, que parece que na Nova Zelândia, para a gente é piada, mas é de cada lugar, que lá havia uma propaganda, não sei, de violência contra os homens, é um negócio assim meio delicado por parte de mulheres, só para a gente ter uma ideia de como esses papéis mudam às vezes de localidades. Continuando. Assim, os atributos que estabelecem coisas e comportamentos classificados como típicos ou naturais de mulheres ou de homens constituem os chamados papéis sociais de gênero. Na cultura ocidental, pautada pelo saber masculino, esses papéis são pautados em dicotomias. Os homens seriam dotados de uma natureza ativa, menos sentimentais, daí o homem não chora, né? Aquela palhaçada. Todas dotadas de racionalidade e de instinto sexual desenvolvido, e, portanto, suas atividades estão situadas na esfera pública. Que, vamos ser bem sinceros, é basicamente o que o pessoal fascista tenta impor hoje, como se estivéssemos querendo modificar, quando na verdade a gente quer colocar as coisas como elas realmente são. Já as mulheres seriam mais bondosas, emotivas e sentimentais, sexualidade menos desenvolvida. Outra ideia completamente absurda. E que naturalmente seriam passivas e submissas. Por isso, suas tarefas estão situadas na esfera privada, ser dona de casa, esposa e mãe. Muita gente acredita isso. Inclusive, muita gente, uma pessoa certamente vai desgostar disso, mas Emmanuel acreditava nisso, a partir da pergunta que ele responde no livro O Consolador. E aí, continuando. Já a identidade de gênero remete à construção do sentimento individual de identidade. É uma categoria que permite pensar o lugar do indivíduo no interior de uma cultura e que nem sempre corresponde ao sexo biológico. Nossa identidade de gênero se constrói ainda no útero, conforme diz a pesquisadora. Quando há a rotulação do bebê como menina ou menino, que afinal até ali só se olha o sexo biológico. E lembrando que muitas vezes só vamos identificar melhor o sexo depois do nascimento.
Aí geralmente já se escolhe nomes e tudo mais, como a gente já pode colocar. A partir desse assinalamento do gênero, socialmente se esperará da criança comportamentos condizentes com ele. E a identidade de gênero é composta pelos papéis de gênero, pela sexualidade e pelo significado social da reprodução. Eu posso ser uma pessoa cisgênero e não querer ter filhos, independentemente de eu ser heterossexual ou não. Então, tudo isso é escolha. E sem falar também que há a possibilidade de a pessoa não ter condições de ter filhos, por exemplo, ser estéril. Ou, como acontece com uma pessoa que eu conheci, o útero infantil. Então, isso tudo também é parte desse processo que precisa ter um cuidado nesse momento. E aí, entrando na questão, por exemplo, da questão agora da palavra transgênero. Segundo a Wikipédia, são pessoas que têm uma identidade de gênero que difere do típico do seu sexo atribuído ao nascer. Por isso, todo esse processo foi passado para a gente poder entender, primeiro, o que é sexo, depois o que é gênero, o que é identidade de gênero, para a gente entender transgênero. Transgênero também é um termo abrangente, de acordo com o verbete, além de incluir pessoas cuja identidade de gênero é o oposto do sexo atribuído, daí homens trans e mulheres trans, pode incluir pessoas que são não binárias. É uma palavra que cada vez mais está se tornando frequente. Aliás, uma expressão. Outras definições de transgênero também incluem pessoas que pertencem a um terceiro gênero, que aí podemos pensar nas travestis ou pessoas andrógenas, que é pessoas que às vezes tentam envolver características dos dois sexos também. Daí a questão da palavra travesti hoje também está entrando numa outra definição. Outra coisa que continua e que é importantíssima. Por que a gente fala muito identidade de gênero? Ser transgênero independe da orientação sexual. As pessoas transgêneras podem se identificar como heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, ou seja, não tem orientação por nada, entre outros rótulos para caracterizar a orientação sexual, ou podem considerar os rótulos convencionais de orientação sexual inadequados ou inaplicáveis. Então, aqui já entra num outro tema, mas que é importantíssimo para a gente destacar. Primeiro, o órgão sexual e as outras características sexuais que a pessoa traz fisicamente. E aí a gente costuma dizer, basicamente, no pênis, na vagina, ou em alguma outra situação que envolva, por exemplo, as pessoas intersexo, ou aquelas outras que a gente viu, né? Altersexo e tudo mais. O segundo ponto, a identidade de gênero. Rosenilda 972, bem-vinda. Vamos lá, fica à vontade para falar conosco, para trazer determinados seus questionamentos. Então, aqui a gente entra nesse segundo ponto, o gênero. Que gênero eu tenho? Com o que eu me identifico? Com o que eu me sinto? Essa questão interna. E o terceiro ponto, que a gente havia colocado, é o papel que a sociedade atribui a esse gênero, que nem sempre é fácil, porque aí envolve uma questão socialmente construída, tradicionalmente construída. E o quarto, olha só agora que a gente vai falar da orientação sexual, por quem eu me atraio. E aí é que entra na confusão que muitas vezes ocorre quando a gente usa a letra, aquela sigla LGBTQIA+, ou agora também com o P, que envolve os pansexuais. E isso envolve coisas assim bastante delicadas e ao mesmo tempo, pode dizer, tensas, que as pessoas já têm dificuldade de entender todas essas visões e todas essas observações. E a bem da verdade, são temas que necessitam que da nossa parte tenha sensibilidade e abertura de mentes para poder lidar com esse tema que é bastante delicado. Então aqui a sexualidade que a gente viu lá, macho e fêmea, já se dividiu em 4 tópicos. Na verdade, eu acredito até que devam ter mais, porque nós somos ainda muito mais valiosos, ou melhor, temos outras questões envolvidas nesse sentido. Mas vamos continuar, porque existem outros temas muito importantes para a gente trabalhar aqui. O grau em que as pessoas se sentem genuínas, autênticas e confortáveis dentro da sua aparência externa e aceitam sua identidade genuína tem sido chamado de congruência de gênero. E o grau que sentem que seu gênero é reconhecido como verdadeiro
baseados na leitura social de seus corpos, tem sido tratado o chamado de passabilidade. A gente vai aprendendo muita coisa quando a gente estuda, né? Continuando. Muitas pessoas transgêneras experimentam a chamada disforia de gênero, e algumas procuram tratamentos médicos como terapia de reposição hormonal, cirurgia de resignação sexual ou psicoterapia. Então, essa disforia é justamente essa dificuldade de lidar com a própria questão, o órgão sexual, o papel social que é imposto. Então, aí que entra a questão da identidade, é por isso que a gente precisa realmente ter essa ideia mais bem estabelecida. Continuando. Nem todas as pessoas transgêneras desejam estes tratamentos, e alguns não podem se submeter a eles por razões financeiras, médicas, ou por se sentirem confortáveis com relação aos seus corpos. Então a pessoa pode ser transgênera e não necessariamente querer fazer a cirurgia de redesignação sexual. Então é por isso que a gente precisa entender que cada pessoa tem um jeito, cada pessoa sabe lidar com isso e entender quando ela quer realmente passar por determinados tratamentos. E o bom é que isso, as caixinhas se desfazem, que a gente vai entendendo melhor como cada um, cada ser humano, cada espírito imortal é único, como a gente vai poder tratar quando a gente falar do espiritismo, mais especificamente. Continuando aqui. Tem um trecho também que eu acho importante tratar, que é a evolução da terminologia transgênero. De acordo com um artigo, o psiquiatra John Oliver, da Universidade de Colômbia, cunhou o termo transgênero em seu trabalho de referência em 1965. Olha que só nessa época foi trabalhada a palavra transgênero. E o trabalho é Sexual Hygiene and Pathology, que seria patologia e higiene sexual, escrevendo que o termo havia sido usado, transexualismo, vou dizer, que é enganoso, que na verdade transgenerismo é o que quer dizer, que sexualidade não é um fator maior no transvestismo preliminar, que é a palavra que era usada até então para travestis. O termo transgênero foi então popularizado com definições variando por várias pessoas transgênero, transexuais e travestis, incluindo Virginia Prince, que o usou na edição de dezembro de 1969 de Transvestia, uma revista nacional para crossdressers que ela mesma fundou. Em meados da década de 1970, tanto transgênero quanto pessoas trans eram usadas como hiperônimos. O que é o hiperônimo? Aí dentro porque é a minha área, que é linguística e também a gramática, já que sou professor de português. Hiperônimo é aquele que chama de termo guarda-chuva. Vamos pensar, por exemplo, veículo. É uma palavra que engloba diversas outras. A gente pode pegar avião, navio, carro. Tudo isso são veículos, são meios de transporte, que é uma coisa maior do que isso ainda. E aí, continuando. E esse termo, transgerismo, foi usado para descrever pessoas que queriam viver como cross-gender, sem cirurgia de redesignação sexual. E aí seria... Daí que vem essa história, por isso que a gente cunhou que travesti não quer fazer a cirurgia que homens e mulheres trans queriam fazer. E aí o que acontece? Essa palavra também foi usada para crossdressers, ou seja, aquelas pessoas que simplesmente querem se vestir, mas não necessariamente querem fazer modificações internas. Que aí hoje a gente usa também a palavra... existe também transformista e outros também são usados, especialmente no Brasil. Jucoman, bem-vinda também. E aí seria o cross-gender sem cirurgia de redesignação sexual, uma abreviação chamada SRS. Em 1976, transgenderist foi abreviado para TG em matérias educacionais. Então você já teve ali uma modificação. Então transgenderista, o transgênero já virou TG para poder facilitar a apropriação desse termo. E aí mais à frente o artigo diz que os termos homens e mulheres trans referem-se a um homem ou uma mulher que não são cisgêneros.
manuais de profissionais de saúde, guias profissionais de tipo jornalístico, de grupo de defesa LGBT, aconselha a adoção por outro do nome e dos pronomes identificados pela pessoa em questão, incluindo referências atuais ao passado da pessoa transgênero. E é importante a gente ver que, inclusive, em diversos perfis, se pede para especificar que tipo de pronome pelo qual você prefere ser chamado. E isso é importante, só que isso é uma luta de muito tempo. E que agora chegou nas redes sociais para a gente entender melhor esses termos. Continuando. Além disso, transgênero deve ser usado como um adjetivo e não um substantivo. Por exemplo, Max é transgênero. Ou Max é um homem transgênero. E não Max é um transgênero. Que aí também já fica bem mais complexo. Continuando. As pessoas que não são transgêneras, ou seja, aquelas cujo senso de identidade pessoal corresponde ao gênero que lhe foram atribuídos ao nascimento, são denominadas cisgênero, ou apenas chamadas cis pelas comunidades, o homem cis, mulher cis. Assim também se referem pessoas a uma pessoa transgênero como apenas trans ou NB, ou não binário, ou como muitas vezes, especialmente quem tem uma tendência lá com a Inglaterra ou com a cultura inglesa, queer, que também é trabalhado com esse termo. E o termo transexual foi introduzido ao idioma inglês em 1949, ou seja, anterior à palavra transgênero, por David Oliver Caldwell, e popularizado por Harry Benjamin em 1966, ao mesmo tempo que o termo transgênero foi cunhado e começou a ser popularizado. Daí que a gente até hoje tem dificuldade, inclusive, para usar esse termo, apesar de hoje ter essa diferença. Transsexual é aquela pessoa que quer fazer a transição de gênero, já a pessoa que é transgênero não necessariamente quer fazer uma modificação física, apenas o psicológico já está acostumado com a realidade do seu corpo físico. Desde a década de 1990, o termo transexual tem sido geralmente utilizado para descrever subconjunto de pessoas transexuais que desejam transitar permanentemente para o sexo com o qual se identificam e que, para isso, procuram assistência médica, por exemplo, a cirurgia de redesignação sexual, que é o nome adequado para a cirurgia de mudança de sexo. Que, na verdade, internamente você não tem como dar hormônios, por exemplo. Você tem que fazer realmente uma adaptação fenotípica e, é claro, lidar com hormônios para você se adaptar a essa nova realidade física. Continua o artigo. No entanto, as preocupações dos dois grupos são por vezes diferentes. Por exemplo, homens e mulheres transexuais que podem pagar por tratamentos médicos ou que têm cobertura institucional para seu tratamento, como atualmente o Sistema Único de Saúde no Brasil oferece, tendem a se preocupar com a privacidade médica e estabelecer um status legal durável com seu gênero mais tarde na vida. As distinções entre os termos transgênero e transexual são comumente baseadas em distinções entre gênero psicológico, social e sexo físico. Assim, pode-se dizer que a transexualidade lida mais com aspectos materiais do seu sexo, enquanto as considerações transgênero lidam mais com a predisposição de gênero interna, bem como as expectativas sociais relacionadas que podem acompanhar um determinado papel de gênero. Muitas pessoas transgênero preferem a designação transgênero e rejeitam transexual. Isso é outra coisa que eu não sabia. É importante para a gente entender, é melhor mesmo perguntar para a pessoa como ela se sente, como ela gostaria de ser tratada, como ela gostaria de ser chamada. Além dos homens trans e das mulheres trans, cuja identidade de gênero binária é o oposto do sexo que lhes foi atribuído e que formam um núcleo do guarda-chuva transexual, sendo incluídos nas definições mais restritas, vários outros grupos são incluídos em definições mais amplas do termo. Isso inclui pessoas cujas identidades de gênero não são exclusivamente masculinas ou femininas, mas podem, por exemplo, ser andrógenos, bigêneros, pangêneros ou agêneros. Ou seja, temos aí outras formas de se classificar, mas que não deixam de ter alguma coisa trans aí envolvida. Muitas vezes abordava com o termo alternativo genderqueer ou o gênero queer. E as pessoas do terceiro sexo, alternativamente, algumas referências e algumas sociedades conceitualizam as pessoas transgênero como um terceiro gênero. Também temos essa outra observação. Então existe essa visão aí colocando.
aqui o texto continua. Embora algumas referências definam o transgênero muito amplamente para incluir travestis, crossdresser, elas são geralmente excluídas, assim como os fetichistas transvésticos, porque eles são considerados como expressando uma parafilia e não uma identificação de gênero. E aí incluiriam também drag kings e drag queens, que seriam performances, ou seja, pessoas que performariam temporariamente esse termo, e os crossdressers com a finalidade de entretenimento. Então há essa dificuldade de entendimento, também a questão da vivência de comportamento sexual, que seria um outro patamar, que seria um quinto, que a gente não vai abordar. A psicologia, voltando, a psicóloga brasileira Jaqueline Gomes de Jesus define a população transgênero ou simplesmente trans como aquela composta eminentemente por mulheres transexuais, homens transexuais e travestis, e por outros grupos tais como denominados crossdressers, drag queens, drag kings, transformistas, queer, andrógenos ou transgêneros. Então, na verdade, isso também são definições que estão um pouco fluidas, mas estamos falando basicamente, quando a gente olha para a sigla LGBT, esse T acaba englobando travestis, incluindo crossdressers e transexuais. Posteriormente, também passou a identificar uma categoria supostamente mais abrangente de pessoas, os transgêneros. E é muito comum você ouvir lá fora mais transgender do que outra coisa, transsexual. Pelo menos é o que eu tenho visto e que eu cheguei a conversar, por exemplo, com uma ministra da Índia no meu tempo de militância mais aguerrida. Contudo, continua o artigo, muitas pessoas transgênero não se consideram como parte deste movimento, por entender que as questões relacionadas com gênero e identidade fazem parte de um outro espectro não abrangido por outros grupos, primariamente focam suas ações em questões relativas à orientação sexual, visto que, no geral, a abordagem é LGB, que aí LGB são orientações sexuais. As primeiras são homossexuais, levando em conta principalmente a maioria cis, e a B se relacionaria com os dois sexos. Mas ainda assim o LGB ainda trabalha com a questão não binária, a questão binária, que é algo que quando chegou o PAN perde essa binariedade, e a gente entra nos diversos gêneros que a gente já comentou aqui. Continuando aqui também. Pelo fato de, tecnicamente, os termos transexual, transgênero e travesti refletirem realidades diversas, apesar de, por vezes, haver a acepção de que transgênero descreve todas as pessoas que não são cisgênero, caso de transexuais e travestis, algumas pessoas preferem apenas utilizar a expressão trans ou a sigla T para mais corretamente abranger todas estas pessoas. Então, por isso que nós temos essa questão bastante delicada. É por isso que é importante a gente saber como a pessoa prefere se identificar, para a gente entender melhor e saber tratá-la com mais dignidade. Por outra parte, a gente peguei diversos artigos da Wikipédia, mas de qualquer forma aqui também fala o seguinte. O processo de transição de sexo envolve aspectos comportamentais, de vestimento ou vestuário, e biológicos anatômicos, ligados ao chamado dimorfismo sexual na espécie humana, como a administração de hormônios, cirurgias plásticas e também a cirurgia de redesignação sexual, sendo a última menos acessível financeiramente. Outra coisa que ele coloca, e é importante a gente lembrar, que em 2018 a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de transtornos mentais, porém continua na classificação Estatística Internacional de Doenças, o CID-11, que passou a vigorar desde janeiro, deste mês, no início desse ano, mais uma nova etapa denominada saúde sexual. Então, sai uma patologia, ou seja, aquela coisa doentia, mas entra num outro patamar que é bastante delicado. Também continua sendo ainda abordado no âmbito da saúde. Há outra coisa interessante para a gente abordar aqui, que é um aspecto histórico com relação à transgeneridade. Então, por exemplo, no Império Romano não tem, antes do Império Romano, não há referências falando exatamente de personagens ou figuras transgêneras, mas aqui tem uns casos interessantes. Filo, filósofo judeu helenizado no século I, morador de Alexandria, descreve homens que se travestiam e viviam como mulheres, chegando até mesmo a ser mascular
e retirar o pênis. Imagine a dor de ver essa época. Seriam os chamados eunucos, termo que deriva da expressão grega para guardião ou zelador do leito, aqueles que guardavam sem riscos os leitos das mulheres e seus senhores, que afinal não corriam risco de ter relações sexuais com elas. E fala também nesse artigo de 2 imperadores romanos, que aliás fala também de imperadores romanos descritos por se travestirem, transexuais, travestis e transgêneros, ou apresentaram características afeminadas. Mas basicamente destacam 2 imperadores com uma história muito interessante. O primeiro foi Nero, que após se desvencilhar da sua esposa grávida, a Popeia Sabina, até a morte, arrependeu-se tomado de remorsos, buscou alguém parecido com ela, encontrou um escravo chamado Esporo, que tinha semelhança. Então, ordenou a seus cirurgiões que o transformassem em mulher. Após a cirurgia, os 2 se casaram formalmente, inclusive com direito a véu de noiva e enxoval. E desde então, Esporo viveu como mulher. E o imperador romano Heliógabalo casou-se formalmente com um poderoso escravo, adotou o papel de esposa e oferecia metade de seu império ao médico que o equiparasse com uma genitália feminina. Além disso, outras coisas que podem ser colocadas, a maior autoridade de ginecologia medieval do Renascimento teria sido Trotula, mulher formada na Escola de Medicina de Salerno, e que teria escrito por volta de 1150, na nossa era, os mais populares tratados de cosmetologia e saúde das mulheres. Na realidade, a Trotula teria sido um homem que se travestia de mulher para tratar de mulheres. E essa seria a única opção, pois era então proibido um homem cuidar de uma mulher no papel do médico. E aí quem assistiu, por exemplo, um filme chamado... eu esqueci o nome, mas fala de um absorvente popular que foi criado na Índia. A gente vê ainda muita dificuldade, inclusive de mulheres, especialmente mulheres cis, de tratar desse tema. Que é a questão, por exemplo, da menstruação. Ele fala da dificuldade, o amor que ele se nutria pela esposa é tão grande que ele inventou um absorvente específico para a esposa. E que isso foi também, criou muita confusão até o negócio se tornar como tal, como deveria. Voltando ao texto. Na Renascença, o rei Henrique III de França, Sa Majesté, significa Sua Majestade, mas no feminino, queria ser considerado mulher, tendo se apresentado aos deputados travestido, usando um longo colar de pérolas e vestido curto. Durante o século XVII, na França, o abade Choisy, também conhecido como François Timoleon, após ter sido criado como menina por sua mãe, deixou um vívido relato de seu desejo de ser e se vestir como mulher. Carlos Alberto Vieira, 18, bem-vindo, fique bem conosco aqui. Para todo mundo que está presente, fique à vontade para trazer suas considerações, seus comentários. Já já a gente vai falar sobre especificamente daquilo que Kardec nos trouxe. Continuando aqui. Um dos mais famosos personagens cross-gender é o Chevalier d'Eon, que deu origem ao epônimo eonismo, para significar o fenômeno da travestilidade em linhas gerais. Ele era o rival de Madame de Pompadour, como amante de Luís XV. Olha como o negócio vai longe, hein, gente? Quando o rei descobriu seu erro de avaliação, nomeou o embaixador. E ele, quando faleceu, o rei, rei Luís XV, viveu permanentemente como mulher. Passou seus últimos anos na Inglaterra e viveu 49 anos como homem e 34 como mulher. Em Versalhes, em 1858, Jenny Savalette Delange revelou ao morrer se tratar de um homem. Passou toda a vida como mulher, tendo se relacionado com 6 homens, tinha certidão de nascimento falsa e recebia do rei uma pensão e moradia em Versalhes. Por fim, nos Estados Unidos, o Lord Cornbury, primeiro governador colonial de Nova York, que chegou ao Novo Mundo vestido como mulher e despachava assim em seu escritório. 100 anos depois, durante a Guerra de Secessão, Mary Walker foi a primeira mulher a ser comissionada como cirurgiã do exército e a ser autorizada pelo Congresso a se vestir com roupas de homens. Então a gente tem esses aspectos históricos importantes para a gente entender que ao longo da história esse tema foi tratado de uma maneira até mais aberta do que hoje, sendo que a gente tinha algumas questões voltadas para algumas questões
específicas da sociedade. Fora dali, a situação é mais complicada porque registros históricos faltam, e realmente são casos, e aí certamente vão estar de acordo com o que um artigo Kardec vai nos trazer. Não sei até que ponto que já tinha noção disso, mas certamente para ter escrito ali, nós temos questões muito interessantes. Um outro ponto que toca aqui é a questão do nome social, que é o nome pelo qual as pessoas trans preferem ser chamadas cotidianamente em contraste com o nome oficialmente registrado que não reflete sua identidade de gênero. Transsexuais com menos de 18 anos podem alterar o nome social nas chamadas e quaisquer coisas que utilizem seu nome de nascença na escola, desde que tenham autorização dos pais, pelo menos no Brasil. Também possuem direito de usar a fila do gênero-alvo, bem como o banheiro, se assim o desejarem. E o que é interessante também resgatar nisso, já entrando no século XX, mas basicamente século XIX, para a gente entender também, para a gente desvencilhar algumas confusões. Os primeiros trabalhos sobre sexualidade surgiram no século XIX, nos países de língua alemã. A homossexualidade foi um dos primeiros fenômenos com os quais os pioneiros em sexologia tentaram a formulação de teorias de entendimento e explicação, mas sob uma perspectiva médica do que moral. Essa é uma questão realmente importante, que aqui a gente está vivendo pessoas que tratam tudo como moral, aquela coisa assim bem hipócrita. E um advogado, Carl Heinrich Ulrich, nascido em 1862 e falecido em 1895, propôs a teoria de que o homossexual não seria nem criminoso nem são, mas uma alma feminina num corpo masculino, resultado de um erro na diferenciação embrionária. De certa forma, ele utilizou uma noção de gênero para tratar de uma questão voltada à orientação sexual. Por isso que é importante a gente ver que essa construção que hoje, graças a Deus, a gente já consegue separar para entender melhor esses pontos. Uma outra pessoa, chamada Richard von Krafft-Ebing, nascido em 1840 e falecido em 1902, publicou, influenciado pelo Ulrich, em 1886, Psicopatia Sexualis, e marca o início de um estudo médico organizado a respeito da sexualidade humana. Antes dele, outros autores já haviam se manifestado em relação ao tema, porém, este livro se tornou um marco da história da chamada sexologia, e ele estabelece o que seriam as neuroses sexuais. Então, uma coisa que, já para não ficar muito enfadonho, eu não vou colocar, mas ali vocês depois podem procurar. E aí coloca que é interessante observar que a homossexualidade e questões de identidade sexual estavam colocadas juntas, mas havia uma diferenciação, que aí havia aquela questão da você se vestir ou não, sim, tudo aquilo era um processo ainda de desenvolvimento. E aí levemos em conta que, como eu falei, hoje, por exemplo, muita gente se espanta com a assexualidade, outros se espantam com a pansexualidade. Cindy Seliger, bem-vinda aqui, esteja conosco, muito bem. E isso é um dos pontos que eu acho que ainda vai ter desenvolvimentos maiores no futuro. Mas voltando para o texto. Na década de 20 surgem os primeiros relatos de cirurgia de mudança de sexo ou de redesignação sexual. Os primórdios da cirurgia se situam no tratamento para pseudo-hermafroditas e hermafroditas verdadeiros, com as chamadas cirurgias de adequação sexual, que na verdade hoje a gente chama de intersexo, pessoas intersexo. Experiências com o que atualmente chamam de transexualidade foram feitas na Alemanha, como a do pintor Einar Wegener, que em 1923, aos 40 anos, retirou os testículos e o pênis. Posteriormente, adotou a nacionalidade dinamarquesa e se tornou Lily Elbe. Se não me engano, tem um filme que trata disso. E é também na Dinamarca que se registram cirurgias bem-sucedidas, como a de Robert Colwell, aviador da Segunda Guerra Mundial, que se tornou Roberta Colwell, mas sem notoriedade nem divulgação. Em 1949, David O. Caldwell utilizou o termo psicopatia transexual, mais tarde referido como transexualismo, para descrever o mais extremo exemplo de desconforto de gênero de uma garota que queria ser homem. Mas em 1952, com a divulgação do jornal norte-americano da história de Christine Jorgensen, nascida George Jorgensen,
que as questões de identidade sexual ganham um conhecimento público. Aqui conta a história dele, que é uma história bastante trágica, mas que tinha essa questão já ficar mais clara para entender, para eles entenderem. Ed Capinhas, bem-vindo, já esteja conosco aqui, fique à vontade. E que ali tem todo o trabalho para poder entender que ganhou uma repercussão muito grande nos Estados Unidos. E que, é claro, recebeu todas as críticas e pechas por conta do preconceito à época. Marcos Baptista 087, bem-vindo também. E aí nos diz o artigo: John Money escreveu em 1973 com Anke Erhard, que sua colaboradora em muitos trabalhos, um livro que se torna a peça fundamental no estudo de gênero, especialmente para os casos de intersexo e transexualidade, que se chama Man, Woman, Boy and Girl. O autor cita as suas ideias a respeito da definição de identidade de gênero. Então, a partir dali é que já começamos a entender melhor a separação. Então, data de 1973, trabalho pioneiro para separar e a gente entender que identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Aí ele continua que, além da sequência de diferenciação de gênero, os autores definem dois conceitos fundamentais para o entendimento da transexualidade de intersexo. Ele coloca que identidade de gênero é a identidade, a harmonia, a persistência de individualidade de alguém como masculina, homem, feminino, mulher, com ambivalente, em maior ou menor grau, especialmente como ela é experimentada com sua própria consciência e comportamento. Identidade de gênero é a experiência privada do seu papel de gênero, e papel de gênero é a expressão pública da identidade de gênero. E o papel de gênero, tudo que uma pessoa diz e faz para indicar aos outros ou a si mesmo seu grau de masculinidade, feminilidade ou ambivalência. Isso inclui, mas não se restringe ao desejo e à resposta sexual. O papel de gênero é a expressão pública da identidade de gênero. A identidade de gênero é a experiência privada do papel de gênero. Robert Stoller, psicanalista importante no estudo da transexualidade, na década de 60, separa sexo de gênero, atribuindo ao sexo uma definição biológica e gênero uma definição sociopsicológica, como já colocamos no início da nossa live. Essa separação entre o biológico e o psicológico torna-se realidade com a visão do sexo como 4 formas físico-psicológicas distintas, mas relacionadas tanto na visão de Money como na de Stoller. A primeira, o sexo biológico, definido por cromossomos, mônadas, genital interna, genital externa, hormônios e caracteres sexuais secundários. Isso seria sexo biológico. Segundo, o gênero, composto pela identidade de gênero, o núcleo da identidade de gênero, noção de ser macho, fêmea ou mulher, e pelo papel de gênero ou pela identidade de gênero, noção de ser masculino ou feminino, e o comportamento ligado ao papel de gênero. E aí pensemos bem, aqui também já entra quando a pessoa não está em nenhum dos dois casos, os chamados os não binários. Terceiro, o comportamento sexual, declarado e fantasiado, expresso em ambos pela escolha do objeto e natureza da atividade. E por fim, a reprodução, capacidade biológica relacionada com a propagação da espécie. Nos anos 70, a transexualidade foi aceita oficialmente como síndrome, aí que entra os pepinos. E foram desenvolvidas extensas pesquisas, publicações e programas de tratamento. E em 1973, o termo disforia de gênero foi criado, incluindo genericamente aqueles indivíduos que sofrem de algum tipo de desconforto de gênero, aqueles que não se sentem à vontade com o corpo físico. E, finalmente, o transtorno de identidade de gênero tem sido usado para descrever os indivíduos com disforia de gênero desde 1980, com a publicação do DSM-3, Diagnostic and Statistical Manual, Third Edition, ou seja, Manual de Estatística e Diagnóstico, terceira edição, pela American Psychiatry Association, ou seja, Associação Psiquiátrica Americana. Andrei Vieira 929, bem-vindo, fique à vontade para conversar conosco. O uso do termo transexualismo e transtorno de identidade de gênero presente no DSM-3 e na revisão de 1987, que é conhecida como DSM-3R, legitimou um lugar para esses transtornos no universo psiquiátrico e médico. Para o DSM-4, em 1994, um grupo liderado por Susan Bradley
melhorou os critérios e a descrição desses transtornos, retirando os termos disforia de gênero, transexualismo e transgênero. Este mesmo direcionamento se mantém no DSM-4-TR, são aquelas diversas siglas. Admin 0166, bem-vindo, fique à vontade conosco também. E no CID-10, da Organização Mundial de Saúde, capítulo 5º, transtornos mentais e comportamentos de gênero, que é a classificação internacional de doenças da IUCID, inclui os chamados transtornos de identidade sexual, o transexualismo, a travestilidade de duplo papel e os transtornos de identidade sexual da infância, além dos genéticos, outros transtornos de identidade sexual e transtornos de identidade sexual não especificados. Na classificação da transvestilidade e da transexualidade pelo CID-10, cabem alguns esclarecimentos. Caso a transvestilidade e a transexualidade não fossem amparadas pela CID-10, tratamentos hormonais, cirurgias plásticas estéticas e de reatribuição de sexo dificilmente poderiam ser aceitas com amparo de médicos credenciados. Então, por isso, por muito tempo, houve luta ao contrário. Em vez de retirar, queria se manter para que isso permitisse os tratamentos médicos, já que isso permitia um melhor conforto para esses indivíduos, para esses irmãos, nessas condições. Fechando todo esse contexto histórico, essa longa história que eu acreditei ser necessária trazer para a nossa live, pela nova edição da CID-11, isso está no site do Conselho Federal de Psicologia, a transexualidade sai da categoria de transtornos mentais para a integral de condições relacionadas à saúde mental, classificada como incongruência de gênero. Foi uma forma de manter a possibilidade de tratamentos à medida que o espírito se sente à vontade ou se sente em condições para mudar, fazer as cirurgias de redesignação sexual ou até mesmo passar por outros tratamentos pertinentes. Bom, finalmente, depois de todo esse aspecto para entender cientificamente a questão da identidade de gênero, da identidade trans e por que é importante falar sobre isso, nós temos o Livro dos Espíritos nos trazendo as seguintes questões. Questão 200. Tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem, não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Portanto, quando a gente fala de sexo, a gente está falando basicamente do físico. E, de certa forma, toda a definição hoje de sexo está voltada para aqueles patamares, como a gente já viu. A questão dos cromossomos, a questão hormonal, caracteres secundários. Tudo isso envolve a questão da parte sexual. É a parte física. E continuam os espíritos. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados em semelhança dos sentimentos. Então, o que envolve entre espíritos desencarnados é basicamente esse entendimento de que não existe entre eles essa parte sexual. É o amor que os envolve, esse amor universal. E que basicamente, dependendo do grau de evolução em que eles estejam, vamos ter outras formas de amor também. A gente está ainda em processo evolutivo e a gente tem que lidar também com as nossas próprias dificuldades. Questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem ou animar o de uma mulher e vice-versa? E respondem os espíritos. De certo. Ou seja, sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. A gente poderia parar por aqui. Rico 69220, bem-vindo. Esteja conosco à vontade para falar sobre isso. Mas se a gente poderia falar aqui como sendo a pergunta, que já traria melhor essa questão das identidades que a gente pode estabelecer aqui. As identidades de gênero estão estabelecidas. O espírito pode animar um homem, o corpo de uma mulher. E por que não um ser não binário? Uma pessoa intersexo? Ou qualquer outra categoria, como a gente falou aqui. Temos diversas categorias que a gente poderia esgotar aqui, mas não é intenção. A gente está falando apenas de um grupo que já é um grupo muito grande e um grupo que é estigmatizado de maneira criminosa por nós, porque a gente não estuda, porque a gente não entende, a gente não quer entender, a gente quer se fixar em coisas que nem os espíritos que participaram da chamada codificação
o que a gente pode dizer melhor no Sejus, eles chamam de obras fundamentais, colocam de uma maneira muito clara. Isso estamos falando de 1857. Vocês vejam que os estudos começaram depois. Temos relatos, sim, mas estamos falando de uma obra de 1857. Tem mais. Pergunta 202. Quando errante, ou seja, fora do corpo físico, mas precisando encarnar novamente, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E os espíritos sabiamente respondem: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então essa gama de gêneros, de corpos físicos, com as suas características bastante específicas, o que nós temos aí? Muita coisa que a gente não tem noção ainda. E por que vem com tantas essas características? Certamente é para a gente entender que nós somos espíritos muito mais profundamente diversos. Bem-vindo, Micael Silva 9422. Então isso mostra também outra coisa, que a gente é espírito com muitas características anteriores, que a gente precisa ter isso muito mais evidente, com muito mais percepção, e nossa parte também mais sensibilidade. E Kardec ainda comenta: os espíritos encarnam com homens ou mulheres porque não tem sexo. E por que não binários? E por que não intersexo? Continua Kardec: visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como um homem encarnado só saberia o que sabem os homens. Então, muito provavelmente, podemos ter encarnado como pessoas trans, podemos encarnar como pessoas trans, e eu posso também abrir para vocês: durante muito tempo eu questionei a minha identidade de gênero por uma questão de eu ter uma feminilidade muito forte. Ainda hoje, de vez em quando, eu percebo isso no meu patamar. Mas eu não sei se hoje eu poderia considerar como não binário. Há uma época, talvez hoje, poderia se classificar como um gênero fluido em determinados pontos. Porém, hoje, como a gente já falou, que não existe uma questão única ao longo da minha jornada terrena, como de todas as outras pessoas, isso também pode mudar. Mas é claro que há casos em que são coisas muito estabelecidas, mesmo antes da própria encarnação, e certamente envolve o planejamento encarnatório, como a gente acabou de ver aqui. Para fechar essa live que já está longa, nós temos a Revista Espírita de janeiro de 1866. Ele tem um artigo que o nome é curioso. Depois de tudo isso, Kardec coloca um artigo em 1866, ou seja, quase 10 anos depois da publicação da primeira edição de Livro dos Espíritos. Tem duas, para quem não conhece. As mulheres têm alma? É curioso isso. Mas olha o que ele diz: as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. E por isso mesmo são mais duráveis, porque são fundadas na simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Pablo Kaique CM, bem-vindos. Fica feliz conosco aqui. Quiser também participar, trazendo suas contribuições, está ótimo. E aí continua: a cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida das novas ideias e os conhecimentos adquiridos em existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. E se a gente for reparar, é o que a gente está vendo aqui. Isso Kardec em 1866. Não tinha nenhum estudo de sexualidade assim muito divulgado, mas olha só o que está trazendo aqui. Os órgãos sexuais só existem no organismo. É algo que também os próprios espíritos hoje, os próprios cientistas trabalham. Aquele que foi homem poderá renascer mulher. Aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e submeter-se às provas respectivas. E uma das coisas que eu acho que é importante nesse período histórico que nós estamos vivendo é desfazer esses preconceitos. Todas as pessoas que vêm ganhando destaque estão para vir para esse patamar.
Então, essa oportunidade histórica que a gente está vivendo de desvencilhar todos esses preconceitos. Agradecer a Sueli, parabéns, excelente trabalho e pesquisa, gratidão, mas certamente outras pessoas teriam muito melhores condições de falar do que eu, mas enfim, a gente passa a hora de peroba e vem para cá para falar. Mas ainda tem 2 pontos para a gente fechar. Kardec ainda coloca o seguinte: somente quando chegado a um certo grau de adiantamento, de desmaterialização, é que a influência da matéria se apaga completamente, com ela o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres, assim o fazem, para nos lembrarmos da existência em que os conhecemos. Numa nova encarnação, ele terá o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se ele for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e os caracteres inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam as anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Isso é muito falado da orientação sexual, mas a gente também pode colocar aqui, talvez seja mais evidente, a questão da identidade de gênero. Pode ser que isso, sim. Nesse ponto, quem traz melhor esses temas é o André Moreira, em 2 livros, que é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e Transexualidade sob a ótica do espírito imortal. Bru_CNR 123, bem-vindo. Gratidão por estar conosco, apesar de estarmos chegando ao final da live. Então, qual é o problema e a solução? Primeiramente, as pessoas precisam estudar Kardec. E muita gente, infelizmente, passou batido, e a gente tem uma série de obras infelizes dentro do âmbito espírita que classificam tudo sendo sempre uma coisa viciosa, uma coisa que não é natural. Alguns tentaram se aliar à ciência, mas observem esses textos de Kardec, observem o texto que os espíritos nos trouxeram, o quanto isso passou batido e sempre foi tratado de maneira preconceituosa. O Andrei hoje traz esse patamar diferente dentro do movimento espírita, apesar de eu tecer ainda algumas críticas sobre essas obras, mas ainda assim é o melhor que a gente tem. Mas antes de mais nada, temos que olhar também para a história dos movimentos para entender o quanto esses nomes ganharam e também essas bases. Por isso essa foi tratada dessa maneira. E a gente aproveita para falar do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós hoje temos um grupo específico de estudos de sexualidade chamado Grupo Diversidade, exatamente para que a gente possa, além dos outros estudos que a gente tem, a gente também tratar desse tema. E a gente vai voltar a esse tema de maneira mais profunda. E a gente já deve começar aí em janeiro a tratar desses temas de maneira bem en passant, para depois a gente se aprofundar. E aí, todo mundo que assiste a esse grupo está convidado para participar, porque afinal, não podemos esquecer que a heterossexualidade ou a cis-heterossexualidade também é uma sexualidade. A maioria das pessoas tem, com certeza, mas não significa que ela também não possa aprender conosco. Afinal, é hora de a gente se entender. A gente aprende a cada dia, porque somos espíritos imortais em processo evolutivo. E nós temos também 2 outros grupos de estudos, um de Kardec e outro com livros escolhidos pela comunidade de membros do Sejus, que estão aqui disponíveis. A gente tem lives semanais todas as terças pelo YouTube e pelo Facebook, a partir das 8 da noite. E a partir também das quartas-feiras, 6 horas, a Carla Pavão traz um diálogo com outras formas de espiritualidade. E na 6h30, a partir das 6h30, a gente tem o Caminho do Espiritismo, em que a gente tem as obras de Kardec para a gente conversar melhor. Além dessas 2 lives, a gente mensalmente tem o Vem de Insta no Instagram, trazendo temas ou pessoas para a gente conversar. A gente tem também o TikTok no TikTok, que é esse programa que a gente está encerrando neste momento, e que a gente vai tentar fazer mensalmente, trazendo temas pertinentes para conversar com vocês aqui no TikTok. E também nós temos às sextas-feiras, mensalmente, a partir das 8 da noite, o Face a Face com o Sejus, que a gente traz uma análise de conjuntura política. É importante para a gente se entender que, afinal, política, sociedade
doutrina espírita estão interrelacionadas. E é a partir dela que a gente pode construir um mundo cada vez melhor, como eu sempre digo aqui, quando eu encerro, ou pelo menos tento encerrar, os vídeos que a gente está trabalhando aqui no TikTok, que basicamente estamos trabalhando o Espiritismo em sua mais simples expressão e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quem quiser pode participar, olhar os vídeos aí, e em breve vamos ver se a gente traz outros temas para nós também. Fiquem à vontade para deixar no privado pedido de temas. Podem também deixar aqui nas coisas dessas lives aqui também. E é claro, aqui a gente encerra, deixando um forte abraço para vocês. Um beijo enorme no coração. E a gente entende que a visibilidade trans é especialmente necessária, porque nós temos de entender, conhecer, compreender cada um de nós. Questiona, ótimo que questione, é para isso mesmo que as pessoas trans estão vindo. Para a gente questionar, se questionar, e a gente cada vez mais entender melhor como todos nós somos. Tchau, pessoal. Excelente noite e até breve.